Eu não vou nem descansar não, aqui não vai direto, né? Então vamos passar agora, dei todo aquele, né, aquele vídeo, né? Agora vamos começar na leitura. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou modificar aqui para você saber como o maior está, né? Eu vou mudar aqui, só para diferenciar um pouquinho, para você saber como eu estou. Agora eu vou colocar o manto aqui. O manto de guerra, né? O manto de guerra, né? O manto de guerra, né? O manto de guerra. Aqui, o manto de guerra. Eu vou apoiar ele aqui. Você saber que tem diferença, né? Que tem diferença de um vídeo para o outro. Você ter mais aí, quando você for ouvir os vídeos, você saber que um é diferente do outro, né? Que eu vou colocar a canga no boi, né? O boi, né? O boi de sacrifício está aqui, gente. Não precisa de matar mais boi para sacrifício, não. Eu estou aqui já, gente. Eu já estou aqui. O boi de sacrifício está aqui, né? Não precisa mais sacrificar. Para sacrifício não, para perdão de pecado não, né? Você pode sacrificar, você gosta de comer, né? Pode, mas para sacrifício perdoar pecado não precisa não, tá? Sangue de animal não vai perdoar pecado de ninguém, tá, gente? E muito pelo contrário, é um sangue muito impuro, né? Não vai, é impuro porque tem muita impropriedade no sangue, né? Aquilo faz mal até a sua digestão. Então eu vou colocar aqui a canga do boi, né? Eu tô tendo que arrumar a canga do boi aqui, gente. É difícil. A canga do boi, né? Arrumar a canga do boi aqui. Não é fácil, não é mesmo? Você preparar um boi para canga não é fácil, não, né? A canga do boi. Ô, meu molarinho. Cadê você, meu molarinho? Dá uma força aí. Ai, a canga do boi. Ficou legal assim? Aqui a câmera é ao contrário, né? Então, é por isso que eu estou girando ao contrário, a câmera ao contrário. Aqui eu tenho que equilibrar. Tudo tem que ter um equilíbrio, né, gente? Esse mundo, né? Você tá dançando com alguém, a pessoa às vezes... Eu tava dançando com uma pessoa uma vez, ela deu um golpe tão grande, a dama, que eu tive... Se eu não estivesse segurando ela ia para longe. Eu segurei ela, você vai cair de jeito. Dá esses golpes fortes na dança, senão fica mais suave. Senão machuca. Não, tem que ser mais suave, mano. Tá bom assim a canga, tá, né? A canga. Vamos ver se eu consigo com a canga. É difícil com a canga, né? Então, vamos continuar, né? Esse é o segundo. E a Rússia? Revelando todos os segredos e mistérios do mundo material, né? Físico, e do mundo espiritual, né? Abstrato, mas concreto, né? Na materialização da palavra. O mundo espiritual ele é concreto, né? Nas pessoas, né? Já expliquei isso, né? Nas regências que estão nas pessoas. Aí dá para você ter discernimento de quem está ali. Materialização da palavra. Então, quando eu me materializei, agora é possível, né, gente? Antigamente era só na base da força, né? Agora não. Você pode ver as regências que está na pessoa. E pode repreender aquilo sem eliminar a pessoa, sem derramamento de sangue. A materialização da palavra. Os gigantes da aliança, né, do Antigo Testamento, né, os reis e seus principais, seus príncipes, né, do seu reino, os seus sábios, né, seus gurus, o sinédrio, né, seus juízes, né, seus mágicos, o que for, né, gente? Cada um reino tinha o seu ministério ali, né? Principais do seu reino, com os quais Elchorô lutava, né? Elchorô, meu povo, né? Aqueles que acreditam em mim. São os mesmos homens
e as mesmas mulheres que governam e administram esse mundo caótico. Então são os mesmos, gente. Aqueles da aliança são os mesmos. Agora, de uma forma mais, assim, digamos, de oscilações, de sentidos, de regências cósmica, vibracional, né? Você pode ver energia, você pode ver a energia que está ali, naquele corpo, você pode distinguir o que é. Até os animais sabem, tá? Porque os animais também recebem energia, né? Você tem que saber qual regência está no animal. Toma cuidado, tá? Governam e administram esse mundo caótico, onde manipulam as grandes massas de humanos, sem muitas vezes sequer encontrarem resistência. Então eles dominam a massa humana e não encontram nem resistência, né, gente? É uma coisa absurda, né? Extremamente absurda. Sem encontrar resistência. Devido à disparidade, né? A diferença, a desproporção, né? De poder. Né? Aí o poder vem econômico, bélico, político e religioso. Né? Muitas vezes cultural também. E, geralmente, esses gigantes são homens brancos, altos, de vestes ricas, seguindo a exigência política e mediática empresarial. Então são esses homens que você vê aí, né? Geralmente são altos, né, gente? Eles escolhiam sim os reis, as pessoas altas, né? Destacava na sociedade, né? Altura do tamanho do seu pescoço, né? Chuaú foi escolhido assim, né? Chamado de Saul, né? Pela carne, né? Não segundo Urra, né? Mas mesmo assim, né? Eu o respeitei. Até que ele por si só se destruiu, né? Quando consultava os mortos, né? Deixou de acreditar em mim. Ele mesmo foi destruído, ele e sua casa. Mas enquanto ali estava, eu o respeitei. Eu tive ele por várias vezes ao fio da minha espada, e a espada própria dele, né? Só cortei um pedacinho do manto dele, tomei a moringa de água dele, a botinha de água. Tá aqui, ó. Tive a oportunidade de liquidar você. Você que quer me matar, você estava muito fácil na minha mão. Você dormiu e cochilou. E eu não durmo. Eu não tosquenejo. Eu escondo na caverna, mas eu estou atento. Eu estou aqui na minha caverna. Na minha oca. Na minha toca. O Yahoo tem toca, sabia? Que é a minha toca. Então, mediante aquele início, vamos dar continuidade, né? Ao livro da vida. E depois vamos tentar ler a escritura. Paramos aonde, gente? Então, tá entendido o que são esses gigantes? Tá? No primeiro vídeo, eu dei umas pinceladas nisso, né? Então, esse escrito é muito importante, tá? Aquele escrito também faz parte do livro da vida. Então vamos lá. Livro da vida. Árvore da vida. Isso aí eu quero dizer para vocês, né? Emunaul. 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 Yahushua. Traduziram para fé, né? Não é nada de fé, isso não, isso aí. Esses dogmas religiosos pode jogar fora, esse negócio de ficar, eu vou orar para onde está o cura, nada disso. Você chega e determina. Ó, você que conhece a mim, eu sou Yahushua, tá? E você está fazendo isso não é bom você fazer não, para com isso. Você está roubando, não rouba da pessoa não. Você está mentindo, para. E a pessoa às vezes... E a pessoa está enferma numa cama, ela não está roubando, também não está matando, ele está ali, né? Então você não fala isso com ela para quê? Você fala assim, ó, você terá força dentro de ti de suportar essa enfermidade. Né? E dá um abraço nela. E... eu determino que você é curado. Nada disso, acabou isso aí. A pessoa vai ser curada, naturalmente.
só com a sua presença. Né? Você pode falar, né? As impropriedades que estão te matando, o seu corpo terá a força de expulsá-las. Elas sairão de alguma forma de você, tá? Dá um abraço, pede a ela, tenha força para suportar o que está passando. Se condoa com ela. Aí nisso você pega as cargas dela. E aquela doença passa por você e ela é descarregada em terra. E aquela pessoa é curada, tá? Sem muito mistério, tá? Isso que as religiões fizeram, isso aí é uma anarquia. Isso não existe, tá? Por que você fala, eu já passei por isso, eu sei o que é isso? E existe a cura quando você se condói da pessoa. Ah, Yahusha chorou. Ah, o Zu morreu, meu amigo, eu chorei. E nisso houve a ressurreição, pelas minhas lágrimas. Mulher, por que tu choras, mulher? Ah, eu perdi meu filho. Ah. Mancebo, a ti te digo, levanta-te. Determinei, pronto, acabou. Levantou. Ela precisava dele? Ah, meu único filho. Eles mataram ele, tá, gente? Ele não morreu, né? Eles mataram ele. Eles tinham esse costume de matar as pessoas, né? Até hoje tem, né? Esse costume de matar, né? Por isso que eu falo com você, seja correto. Você vai evitar uma série de danos na sua vida. O Mehushihai, o Messias, retornou a esta Adamar, Eretz, Olam, terra, mundo, em 6/8/1968. 6/8/1968. Esse foi o retorno do Messias. Como se fosse, o Messias vai voltar. Ô, gente, as escrituras, sou eu? O Messias sou eu? Não existe outro. E eu vim em 1968, exatamente às 7 horas da manhã, que eu saí da terra, do ventre. Eu saí da sepultura. Eu estava no ventre. Eu estava morto lá dentro. Se eu ficasse mais um pouquinho, cumpriria que eu estava morto. Nasceria morto. Então por isso que eu nasci. Para sair o quê? Da sepultura, das cadeias da morte. Eu tinha que nascer. Eu saí, consegui sair. Por quê? A potência masculina conseguiu furar as barreiras e conseguiu vencer os seus adversários. E fecundou o óvulo. Fecundou o ovo, né? A gema, né? Um pinguinho de sangue, né? Aí, pinguinho de sangue. Esperma é sangue. DNA. Aí foi formando o templo. Aí quando deu 6/8/68, às 7 horas da manhã, eu vim sair da oca de Rocaú, minha amiga, né? Espiritualmente se eu cheguei à linhagem, Rocaú e Ahusaf, e Rocaú era estéreo. Até então era, e ela não fecundava. Né? Ela não menstruava, né, gente? Depois que veio a primeira menstruação, aí ela fecundou, né? Ela não menstruava. Não é isso? Aí eu venho para confirmar. Então, a minha amiga já era mais velha, né? Já estava perdendo o costume das mulheres. E era já mais idosa, né? Mais de idade. Aí eu venho no ventre de Rocaú, espiritualmente, que eu digo, né? Aí eu nasço. E posteriormente, o meu Abi, o Cafo morre. E verdadeiramente foi isso. No Misaim. Ele foi primeiro do que eu. E o Cafo.
eu sepultei Rocav. É isso? Então ele vem ali. Então eu sou o Messias. Eu venho 6/8/68. É o ano que não acabou, porque eu estou aqui. Que marca no calendário do Oriente o ano 5.728. Então, aí eu venho. Esse calendário o Oriente, só para você ter uma noção, era o ano 5.728, quando eu vim. No Oriente. Aí você está aí no Oriente Médio, faz os cálculos aí. Qual ano que eu vim aí? Vai direitinho os estudiosos, né? Que conhecem a Cabulu, né? A Cabulu, os números, né? Chama de Cabala, Cabulu. Aí vocês fazem os cálculos aí. Eu venho 6/8/68, né? E o tempo aí, no calendário oriental, 5.728, né? Que data ali do nascimento de Ada, né? Saída do Éden, né? Então, 5.728 que eu vim. No ano de 2016, aí já pulo, né? O livro da vida, ele é assim, bem intrigante. Você tem que deixar o livro da vida moldar os seus pensamentos. Você tem que entrar e navegar no sistema cósmico, espiritual. No ano de 2016, Homer Hushai e Yahushua venceu o império da besta 666, tendo a duração do combate 365 dias, ou um ano. Aí eu passei esse período, né, um ano, lutando para sobreviver, porque o dragão ele soltou um rio de águas para matar a mulher e o filho varão no deserto. E eu fiquei ali, né? Quando você conhece meu nome, eles vão tentar te matar de todo jeito. Você fica um ano tentando sobreviver, sendo perseguido de todos os lados. Onde você pensar, eles vão te atirar pedra. Vão tentar ceifar a sua vida de tudo quanto é jeito, mas não vão conseguir. Você vai passar tudo que o Messias passou, até atingir os 10 anos que você me conhece. Aí você chega nesse patamar que eu estou. Aí eu vou estar no outro patamar. E você vai subindo os degraus, assim como Daúde subiu. E sempre me louvando. O que é me louvar? Ouvir meus ensinos. E apregoar os meus ensinos aos demais, fazer discípulos para retificação de tudo que há. Vou fazer esse menor um pouco, tá? No ano de 2017, Homer Hoshihai Yahushua começa a reinar. Inicia-se o descanso do Supremo Criador. Então passei esse período do ano de 2016, né? Aproximadamente fevereiro, né? Determinei que foi 16 de fevereiro, parece, 2016. Aí começa o 7º milênio. Aí passei por esse tempo, né? Esse período, né? Saindo da sepultura. Aí no ano 2017 começa o 7º milênio, não é isso? Então, é isso, né? Está escrito assim, né? E o descanso, no ano 2017, Homer Hushai Yahushua começa a reinar, inicia-se o descanso supremo criador. Então, o período de um ano, gente, aproximadamente, é que você pode levar um animal para corte, para sacrifício, para abate. Você pode carnear um animal. Antes disso, ele vai estar muito tenro, né? Muito novo, muito virgem ainda. Aí, né? Não é tão legal. Vai dar muito trabalho. Então, com um ano, então, eu passei esse período. Cheguei no ano, aí pro abate. Aí é o sacrifício, aí eu entro no descanso, no 7º milênio. É onde nós já estamos no 9º milênio, correto?
Estamos no nono. Ano que vem, 16 de fevereiro, vamos para o 10º milênio. No ano 2017, Robert Hoshihara e Yahushua começa a reinar. Inicia-se o descanso do Supremo Criador. Descanso, chamado de Shabbos, Shorim, né? Uns chamam de sábado, né? Então, esse descanso, gente, não é o descanso semanal, não, tá? É diferente. Eu faço esse descanso semanal, eu faço por causa da escravização do homem teve, né, gente? Então, aí o homem descansa, né? Porque ele trabalha muito. Então, eu respeitei, assim, as pessoas. Nada em adoração a Saturno, não. Ao Shomeshau, o Sol, não. Esse descanso poderia ser no domingo, na segunda, na terça. E, na realidade, o descanso verdadeiro não é o sábado mesmo, assim, instituído pelo homem, não. Ele é natural. Ele é móvel, ele não é fixo. Né? Mas eu faço assim porque tem uma gama de pessoas que fazem isso, né? Então, e eu quero dar por exemplo, a quarta-feira é um sábado. Eu não estou lendo a palavra. É a primeira semana. Mas não quer dizer que tem que ser na quarta. Eu poderia ter lido ontem, na terça, o que tem. Mas eu faço assim, mediante para você já ter a sua orientação, né? E temos o número 6 como o número de homem e o número 7 como o número de Orim. Então, por que o 7, gente, é santo, é sagrado, né? É Roshua? Não, gente, nada disso. O 7 é o número de Orim, é o número do entendimento. A dispensação do meu Ruha, do meu ensino, no 6º homem, é a ressurreição. O 7º é a ressurreição. O homem que estava morto, sem me conhecer. Aí ele passa da etapa do Vav, que é o 6, para o Rei, que é o 5. Quer dizer, ele desce um degrau. Ele não sobe um degrau, ele desce. Ele entra no 5º, que são as 5 virgens prudentes, que estão com o noivo. Aí ele sai de um estado de morte e desce um degrau e entra na vida, porque ele estava lá em cima, achando que estava salvo. Ele estava nas alturas. Porque Satã o elevou às alturas. Não é isso? E o corrompeu. Aí ele tem que fazer, opa, e hoje está na terra, eu tenho que descer. Aí ele vê que eu não sou o ídolo. Aí ele abandona, divorcia do ídolo e vem para a vida comigo, entra no 7º descanso. É assim que está acontecendo. Os pessoal que estão na igreja, eles estão nas alturas? Eles estão lá em cima. Nas hostes da maldade. Aí eles têm que descer. Entrar no 5º, no Rei, que é o Shua. O 5º, gente, é muito importante. É o 370, é o 10. É a totalidade. Aí quando você entra em mim, no Shua, você volta ao início, ao Iode, ao 10. Correto? Aí você tem a propriedade completa do 8º, que é o Ruha. É o espírito eterno. Não é isso? Você conseguiu absorver os 2 elétrons que precisava para tornar você um ser completo. Do 6 você anda 2 e chega no 8. Que é onde é eu e você. Você entende que só existe a palavra e você, que é o depositário leal da palavra. Aí você cumpre esses 2 fundamentos. Se torna 8. E segue para o 9. Porque não tem inércia, é movimento. E você chega ao 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Aí você volta no 7 de novo e continua esse estado sem morte. O estado passado, essas coisas velhas ficaram para trás. Os teus pecados são perdoados.
eu passo uma borracha, passo pegada. E deles não me lembro nunca. Passou? Acabou? Não há cobrança. Então, o número 7 é o número de Urim. Seres eternos, criadores, cúpula da criação. Então, você entra no 7. Você sai do sexto. Foi o tempo da prevaricação, o tempo da humilhação, né? Estou pelado, estou nu. Quem te disse que você está nu pelado? O que foi isso? Você agora está tornando tudo impuro que eu fiz? Aí, né? Aí teve esse montão de morte, né? Para fazer pano, né? Para cobrir a gente. Não para cobrir do frio, não para cobrir, né, do calor, mas cobrir da vergonha, né, que praticaram contra mim. Me trocaram muito facilmente. Durou 1000 anos, né? Foi 1000 anos. É por isso que eu trago o milênio. Eu venho recuperar esse tempo seu de morte. É por isso que eu trago o milênio de Alruja na Terra. Os 1000 anos, sob o meu governo. Porque eu não perco nada, tá? Não, eu não perco. Eu sempre ganho. Não pense você que eu vou perder, eu vou ganhar. Eu vou te restituir o que você perdeu. Tem que restituir, gente. Aí entra um detalhe aqui aos governantes, tá? Aquilo que foi roubado do povo no sistema previdenciário, sistema de INSS, o que for, gente. Cobranças indevidas de pessoas que se aposentaram por motivo ou por outro, quer seja por motivo de enfermidade, por motivo de tempo de serviço, qualquer aposentadoria, é que houve esse desconforto nas pessoas. Eu quero a restituição, tá? Eu quero honra nessa nação e que haja punição dos culpados, para que não aconteça mais isso, porque senão não é democracia. A democracia tem que valer, tem que fazer valer, tem que ter respeito numa nação, tá? Então, as pessoas que foram severamente prejudicadas, né? Às vezes tem pessoas que foram prejudicadas e nem sabem. Tem pessoas que pagam previdência agora que ela não tinha que pagar e nem está sabendo disso. Então, o governo não espere que as pessoas recorram na justiça, faz isso não. Isso aí vocês querem isso para enrolar mais ainda. Dá o que é certo. Não vai te faltar nada. Bielhut, bem-aventurada é a nação cujo rei é Alruja. Aí eu mas você não é o presidente não, mas os homens, desde o presidente até o que limpa o chão do seu gabinete, eles têm que me ouvir. Eles são instituídos lá por mim. Qualquer um que estiver lá, seja da direita ou da esquerda, não importa. Eu não vou lutar contra ele. Ele mesmo pode se destruir. Ou da esquerda ou da direita, se ele quiser. Os seus administradores podem o destruir, então tem que estar atento. Então, eu quero que retifiquem isso, por favor. Que tem muita pessoa aí que está sofrendo sem necessidade mediante a isso. Pessoas que não sabem nem recorrer à justiça, né? Não tem condição de pagar um advogado, defensor público é muito difícil de conseguir. Vocês poderiam olhar isso aí, né? Os setores da empresariado privado, o setor estatal, municipal, federal. Agora a nova regência, essa cabeça, essa economia, essa falsa regência eu mandei por terra, acabou. E os príncipes também por terra, acabou. Agora é a minha regência. Então, dignifica isso, né? Acerta com as pessoas, deposita o que é delas. Dinheiro roubado não presta, gente. Tudo que é roubado não tem valia nenhuma. Tudo que você roubar não presta.
vai te fazer mal. Né? Se você furtar, não vai prestar. Toma cuidado com isso, né? Eu quero te dizer que há recurso, que há cura para isso. Me ouve, tá? Então vamos lá? O retorno de Robert Rushrai ao Rushwa. Então, o 7, né, é um número dos seres eternos criadores, né? Inexistência de morte. O retorno de inexistência de morte, né, gente? Agora, você está no 7 e você vai querer a morte? O que é a morte? É você dizer, esse aí não é Yahushua. Isso aí é sério para você, tá? Porque você me conhece, sabe que eu sou Yahushua, né? Aí você vai correr um sério risco, né? Eu vou destruir você? Não, você mesmo se destruirá. Aí você tem que analisar, tá? Ver se compensa. É porque a caminhada, ela é para frente. Aí você retorna, aí você vai lá para trás e você depois não tem força de permanecer. Vai ficar muito distante. Mas você deixa os que estão distantes, Augusto? Não. Eu não estou aqui. Indo lá atrás para te falar. Massa. Hasta sempre, ó, comandante Augusto. Hasta sempre, Oxuru. Existe sempre, Oxuru. Caminha. Você faz parte de Oxuru. Você, né? Moço, moça, menino, menina, mulher, homem. Todo gênero sexual. Todo gênero. Todo gênero, né? Que acredita em mim, faz parte. Então, marcha para adiante, para frente, venha, se integre ao meu rebanho, porque você aí pode ser uma presa bem fácil para o teu adversário. Então vamos ler, está aqui? Aí depois eu vou continuar, né? O retorno de Homer Rushrai Augusta. O retorno de Homer Rushrai Augusta. Você vai ver direitinho. Vamos marcar aqui, que eu vou ler a escritura. São 32 minutos, né? Aí, gente, eu li aqui, né? Aqui não tem parágrafo, mas nem um parágrafo, né? Quantas linhas que eu li aqui? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas que eu li, exatamente. Número 7, 7 linhas. Deu 33 minutos, né, gente? Achei como é rico essa árvore, né? Quantos frutos tem a árvore da vida, né? Ela pode sustentar a humanidade, verdadeiramente, durante o ano. Aí, próximo, no showrim, né? Leremos o retorno de Homer Rushrai ao livro da vida. Agora vamos para a escritura. Já li o pergaminho, né? Os pergaminhos estão aqui, né? Os pergaminhos. O livro que está editado, né? E esse livro, né? Que está editado aqui, eu vou, né, escrever esse livro. Não assim, eu já estou escrevendo esse livro, né, gente? Não com dogmas, né? Com essa ordem toda perversa que eles colocaram na escritura, você não entender, né? E eles te deram um montão de informação e você nunca chegava em mim. Vira à direita, tinha que virar à esquerda. Segue por 20 quilômetros, você tinha que seguir. Segue por 20 quilômetros e vira à esquerda, à direita. Você tinha que seguir por 5 quilômetros e virar à direita. Então, eles mentiram, gente. Pequenos detalhes, né? Placas erradas. Oi, eu quero ir na rua Flor de Lis. Aonde é? Vou te falar. Você vai entrar aqui à esquerda, né? Aí você vai andar 2 quilômetros. Aí tem uma rotatória. Você entra à direita.
não tinha placa, a informação dele. Eu fui, fiz isso que ele fez. Você entra à direita, né? Depois vai ao rotatória, entra à direita e vai estar a 500 metros o lugar que você quer. Ah, tá. Eu fui nessa informação, cheguei lá. Quando eu cheguei nesse lugar lá, 500 metros, era um lugar todo destruído, gente. Um lugar inabitado. Era um caos lá. Ele me jogou para onde? Pro abismo. Então isso que fizeram, a escritura, jogaram a humanidade pro abismo. E as pessoas acreditam cegamente que estão corretas. Agora eu te digo, você até aqui buscou, lutou, eu vou recompensar você. Eu estou aqui, me ouça, tá? E ouça a palavra da Emetiu, da verdade. Eu vou ler, eu vou continuar lendo esse livro, né? De Diburu, né? Oi, Diburu. Tudo bem? Fica firme. Eu estou aqui. Tá? Um grande abraço para você. Vou ler você aqui, tá? Me permite, fazendo um favor? Vou colocar um auxílio aqui, né? Vou ler aqui algumas letras, né? Vamos lá? Paramos aonde aqui, gente? Acho que paramos aqui. Vamos ler. Paramos aqui, né? Também tiveram a Arabo, limitada ao ocidente pelo rio Iordaia, com uma fronteira entre Quinerete e Iordaia, gente, chamaram de Jordão, e o Monte Pisca. Esse Iordaia, gente, ele se encontra lá em Jerusalém, É um rio, ele tem 3 braços. Eu estive lá. São 3 rios que se encontram. Né? É o rio Tigres, Eufrates, né, pequeno, a nascente deles, e que corre um grande rio. E aquele rio vai correr por toda a terra. Está lá em Jerusalém, passa no fundo de Al-Hudá e de Ben-Amim. Né? Ele está lá, esse rio. Eu estive lá por 4 anos, 3 anos e meio aproximadamente. Ele passa nos fundos de Al-Hudá e nos fundos de Al-Sholem. Eu já fui lá em cima nas nascentes dele. Quinerete e o Monte Piscar, até ao Mar Salgado, chama de Mar Morto, também chamado Mar de Arábia. Então ali é Arábia, gente. Arábia. Todas as etnias estão comigo. Por essa ocasião, lembrei as tribos de Ruben. Viu, Ruben? Você? Tá, Mihail? Mihail é o Ruben. Já nomeei você. Estão aqui. Todos que eu nomeei permanecem. Não retirei ninguém e nem vou retirar. Exceto o Gaburu, que não é Gaburu. Você é o Yalfaú. Você deverá estar com Mihail e com o Gaburu, vocês 3, tá? Eu sei que o Minahi não tem orgulho nele, né, Minahi? Você é uma pessoa muito humilde, muito simples. O Gaburu também é muito simples e o Mihail é muito simples. Vocês 3, eu quero vocês, eu preciso dos 3. É por isso que eu fiz o Minahi. Eu fiz essa deslocação de principado, né, de poder, porque você agora é a cura das nações, Alfa-U, Minahi e Alfa-U, Yahushua, Muriu, Minahi e Alfa-U, Rim. É o mais antigo. Viu, Gaburu? O Yalfaú é mais antigo. Você me perguntou o que é o mais antigo? É o Yalfaú.
Depois, Gaburu, o outro mais antigo é o Mihayu, que é o Yahushua, Morriu Holime, Mihayu Urrim, que é o Shua, é Mihayu, Yahushua, Morriu Holime, não, Yahushua Mihayu, isso é o poder, Yahushua Mihayu, né, isso é a divisa, a hierarquia, para você entender. Não que Mihayu é maior do que Yafaú, e nem que Gaburu é maior que Mihayu, não. São tarefas diferentes, né? O Yafaú, ele vem com o poder de curar aos povos e às nações, restabelecer a vida, curar feridas, machucados. O Mihayu das águas e da Rockman, da sabedoria, da inteligência. E o Gaburu do fogo, da Tzolk'al, da escrita, do fogo, da escrita, do julgamento, do juízo, tá? Aí eu vou dar. Então, Yahushua, Mihayu, Moriu Holibem, Navim, Ushua, Urim. Ele é Ushua também. Ushua, chamaram de Eliseu, é Ushua, tá? É meu Navim, que é companheiro de Ulial, que é o Gaburu. Aí vem Yahushua, Gaburu, Navim, Ulial, Urim. São os três. Comigo 4. Yod, Re, Vav e Re. Fechou? E a palavra é o quinto elemento. Aí vem todos os demais. Aqui comigo. As mulheres, as demais, a cidade, os homens, as nações. Aí vem tudo aqui. A grande multidão com palma nas mãos. 144 mil. Tudo aqui, tá? Essa é a instituição do reino. Por essa ocasião, lembrei as tribos de Hulib e de Galde. Aqui está falando a Galde. Galde. Não sei, eu não me lembro. Parece que eu já instituí Galde. Já instituí você, Galde. Você se lembra, Galde? O cabeça de tribo, o patriarca da tribo de Galde. Galde é a tribo esquecida, né? Que foi e se perdeu, né, gente? Que eu tenho um estudo sobre isso. Galde. Parece... Eu vou me lembrar, tá? Vocês me lembram, por favor. Onde está Galde? Eu tenho 12 mil homens em Galde. Aí, 12 mil homens entre homens e mulheres, tá, gente? Porque agora a dinastia, a regência agora, ele não é mais essa regência masculina, né, gente? As mulheres têm o mesmo direito que os homens. E os homens que as mulheres. E ambos os mesmos deveres, correto? E ambos a mesma liberdade em mim. Eu não digo nesse mundo aí, né, gente? Porque esse mundo é perverso. Toma cuidado. A liberdade de vocês deverá estar em mim, tá? Contem comigo. Eu sou o rio de vocês, ó, rei. A cabeça, vocês é o meu corpo. Lembrei as tribos de Hulib e de Gaode assim como a minha tribo de Menahi. Então, Menahi, a meia tribo agora, não tem mais meia tribo, não. Ela está unida, tá? A que atravessou o rio vai unir com a que está do lado de cá. É o Oriente e o Ocidente. O rio, gente, o Yaldayan, significa o Oriente e o Ocidente, tá?
Tem uns que cruzou o rio, que vieram para o ocidente. E outros que estão no oriente. Eu quero unir os dois agora. Correto? Esse entendimento já fala de coisas vindouras, né? E a meia tribo de Benari, que apesar de lhes ter dado aquela terra, não poderiam estabelecer-se definitivamente, antes que os seus guerreiros tivessem levado os seus irmãos das outras tribos e atravessar o Ialdaiã e ocupar a terra que lhes tinha dado. Então, essa parte, né, gente, foi lida, né, no showzinho passado, mas agora com os entendimentos que necessitava, né. Agora vamos lá, para a parte que eu ia começar agora, né. Então, vamos lá. A seguir, disse a Yahushua: viste o que o vosso Criador fez a estes dois reis? Farás o mesmo a todos os reinos do outro lado do Ialdaiã. Não receis aquelas nações, não temas aquelas. Então, tudo que eu fiz no Oriente, gente, eu vou fazer no Ocidente, tá? Tudo que eu fiz no Oriente, eu vou fazer no Ocidente. Vou derrubar os reis também do Ocidente. Não vai ficar um de pé. Nenhum principado e nenhuma potestade é para cair. Eu trago o meu reino, que vem de Shumael. É a pedra a rocha de Dayanu, que rola e esmiuça os reinos dos governos impios, humanos, que só trouxeram verdadeiramente grande destruição. Faz uns benefícios, mas destrói mais do que constrói. Então não serve. Então, isso é a narrativa do que ocorrera, né? Esse livro está contando algo que tinha acontecido. Está contando a história, correto? Tem um narrador, tem um escritor. Assim como eu vou numa fazenda, ou vou numa empresa, e lá eu faço os detalhes, ó. É isso, tal. E eu vou contando a história. A seguir, disse a Yahushua. Então, a Yahushua é o moço, né, que terminou de conduzir o povo. Atravessou o Ialdaiã. Na verdade, é o né, gente? Sempre dois, né? Depois, Caleb e Alhu. Caleb e Alhu. Caleb e Alhu. É você, Yahushua Gonçalves. Você é o Caleb e Alhu. Você é o Caleb e Alhu. E o Nego Yalro vai ser o... O Nego Yalro, você vai ser o companheiro dele, tá? Os dois que entraram na Terra. O Gonçalves, o Yahushua, né? E o Nego Yalro vai ser... Vai ser o Yahushua. Nego Yalro. O Yalro. O que conduziu o povo na travessia. Aí você vai libertar o povo aí. Tá? Onde você está? Tá ok? Vai ser como eu, hein? Vai ser o Yahushua. Você é o Yahushua, Nego Yalro, o rei. Yahushua, você é interessante, né? Você é o Yahushua, Nego Yalro, Nego Yahushua. É o Yahushua, Nego Yahushua, o rei. E o outro, seu companheiro, é o Yahushua, Maulahim, é o guerreiro, Caleb Yalro, o rei. Vocês dois. Entenda.
A seguir disse a Yahushua: viste o que o vosso Criador fez a estes dois reis? Fará o mesmo a todos os reinos do outro lado do Eldaiá. Não receis a queda aquelas nações, porque o vosso Criador será quem lutará por vocês. Então, isso, a profecia, isso é uma determinação, é uma orientação que Yahushua já estava determinando, estava recebendo. O filho recebia do pai, do Abi. Queria ficar à frente do povo, porque o Abi ia se distanciar, ele não ia entrar na terra, no caso era Yahushua. E ele tomou para si Yahushua como filho. Então, o Abi, o pai, era Yahushua, né? Chamado de Moisés, é Yahushua. Outro chamado o outro chamado de Josué, é Yahushua. Então, ali é o pai e o filho, dá o segmento. O pai deixou ele cuidando da vinha e não entrou na terra. Correto? Mas o filho entrou. Então, o filho não é genético, gente. É espiritual, tá? Então, essa dinastia genética acaba-se. É espiritual. É Habrit Adashua. É a renovada aliança. Isso aqui já previa a renovada aliança. Que aconteceria espiritual. Aquele que crê. E o Yahushua poderia não crer? E Yahushua poderia? Mas não quero nada disso, não acredito nada disso. Mas ele creu. A seguir disse a Yahushua: viste o que que é o Criador, vosso Criador, tá vendo? Fez a estes dois reis, que é o rei Og, de Bazã, e o rei Sion, de Esbom. É o rei Sion de Esbom e o rei Og. Sion, você lembra de quem? Sion, sionismo. Matar, roubar e destruir, né? Então caiu. Bazan, Balam, balão, furar e paf, torar. São os ídolos, gente, que estão aí na terra aí. Mas são reis, né? Se são reis, são o quê? Nações. São duas nações. É a nação de Sion e a nação de Og. Esses são os reis das duas nações, que é Bazã e Esbom. Quem é Esbom e Bazã? A gente está caindo aí. Duas nações. Quem são aí? Quais são as duas nações aí que estão caindo aí? Descubra aí, ó. É Og e Magog no julgamento. E você caiu aí lá. Foi lá onde eu estava. Lá em Jerusalém, lá em Ben-Almim e Yahudá. O vale de Arrossaf, vale do juízo, do julgamento, vale da decisão. Essas duas nações já caiu, gente. Não temas a esses dois reis. Isso não apita nada, não. Tem poder nem autoridade, mas não acabou. Está minado economicamente. A força deles está no dinheiro. Tem mais. E na força bélica. Acabou. Atualmente não vai poder dar um tiro mais, gente. Nem dispensar uma pólvora. Quem fizer isso daqui a um tempo, ele vai ser repreendido severamente. Não vai existir mais munição, mais pólvora, não. Acaba. Os exércitos não vão usar arma mais, e nem a população, e ninguém mais. Ninguém mais. Isso aí é determinação aqui do boi, aqui, ó, da canga, do caiado. O mundo é outra regência agora, gente. É outra vibração. Estão em outra dimensão. Os que não atingirem essa dimensão, eles não vão persistir e permanecer em habitar nesse mundo. Eles deixam de estar.
E existem várias formas de resolver os embates sociais, municipais, aldeíticos, estatais, federais, internacionais, sem uso de força, de pólvora. E existe uma série de meios que eu estou trazendo, a série de resoluções que favorece a vida humana e o bem-estar do cosmos. Fez a esses dois reis, derrubando esses dois reis, fará o mesmo a todos os reinos do outro lado. Não. Então, os dois reis lá do Oriente, gente, quem que é? Quem que é os dois reis, as duas nações? Que é Esbom e Bazã. E qual que é o Sion e qual que é o Og? São dois reis. Ó, eu não vou citar o nome deles aqui não, vocês sabem quem são, rei? Quais são as duas nações que pulverizaram o mundo de bomba? Hã? São dois reis que usaram os dois laranjas que estão no Oriente. Não tem duas laranjas no Oriente? No Irã e Israel? E não tem a Rússia e os Estados Unidos? Hã? Então, na realidade, são quatro cabeças? São quatro homens? Quatro governos? Dois laranja e dois oficial. Dois que mandam, que determinam. Rússia, Estados Unidos, Israel e Iraque. Irã. Os dois laranja, Israel e Irã, né? Que serve aos dois mandantes, que são Estados Unidos e Rússia. Eu não vou falar nome de homem aqui não, gente, porque o homem é mortal, né? Isso aí não adianta, isso aí... Eu tô falando as formas de governo, eu não vou atacar a pessoa, não, de jeito nenhum. Nem o presidente da Rússia, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o presidente de Israel, nem o Ayatollah e o presidente da... É porque o Irã é regime, né? Ayatollah, né? Sistema religioso, né? Que é a regência, o governo religioso, né? Unitário, né? Unitarista, né? E tem o presidente também. Israel é a mesma coisa. Tem o primeiro-ministro e tem o presidente. Então são quatro. E na Rússia tem um presidente, mas tem os seus ministros, sua forma de governo. E nos Estados Unidos tem um presidente, tem os ministros também. Então isso tudo é a forma de governo. Israel tem também seus ministros. E no Irã também tem o seu corpo litúrgico de juízes. Então, eu não vou citar nome de pessoas, porque passa um, morre, outro morre, o sistema. Então, eu vou atacar os sistemas, as impropriedades que estão danificando a Terra. Então, é a queda. Dessa orquestra do engodo, ou da arte de enganar a população. Está caindo por terra. Antigamente era a carne, né? Agora não. Agora eu vou ferir as bases institucionais, governamentais, de leis, de princípios, né, deles, de aparelhato todo de Estado,
com economia também, com religião e cultura, eu vou fazendo a limpeza do que é necessário, do que eu ver que precisa, né? Eu vou manter as pessoas. O importante para mim é o ser humano. As outras coisas deverão coabitar para o bem-estar dos povos e das nações. E se algo está em desacordo a isso, em desarmonia, deve ser desarraigado por mim, por essa palavra. Fez estes 2 reis, farás o mesmo a todos os reinos do outro lado do Yaldaiá. Tá vendo? Então, essa é a metáfora real. É a sombra e a realidade. É o espelho e a imagem. A imagem é lá no passado, a escritura. O real, o virtual é a imagem, o que foi do passado. E a imagem, o real agora, é as pessoas, é as formas de governo. Aí eu venho abater os outros reis que estão no Ocidente. Uns apoiam Estados Unidos, outros apoiam Rússia. Mediante isso, os laranjas são beneficiados. Mas aqui eles são laranjas, porque eles não têm governo próprio. Não tem, não adianta. Se um país necessita de outro país, é porque ele não tem liberdade. Se você tem sua casa, tem sua terra, e você precisa de pegar água na outra terra, pegar alimento na terra, porque você não tem terra, você não tem casa, você não tem liberdade. Se você necessita, você é livre quando você não necessita. Quando você tem na sua casa, você não precisa pedir arroz na outra casa. Você precisa pedir óleo, precisa pedir fogo, você tem a sua sustentação. E a nação que precisa do outro país é porque é escravo. Então, na realidade, todas as nações são escravos, porque todos necessitam um do outro, tantos os grandes e poderosos necessitam mais dos pequenos que os pequenos dos grandes. Essas grandes potências, gente, Rússia, Estados Unidos, eles precisam muito mais das nações de pobres, das escravas, do que os pobres precisam deles. É o contrário. A imagem é invertida aí. O que eles passam como verdade é mentira. A imagem deverá se formar atrás do espelho, pelo convexo, né? Convexo, de cabeça para baixo. Você já viu você está de cabeça para baixo? Então, eles mostram o contrário. Na realidade, as nações que necessitam mesmo das nações pobres, que ditam de pobre, porque as nações pobres não são pobres, são ricas. A África, as Américas, são os países mais ricos do mundo. Então, Israel, Irã, tem um petróleo, mas só com petróleo você não vive. Israel só com armas você não vive. Estados Unidos só com leis de escravização das nações não vive. E a Rússia só com armamento dela também não vive. Então, as nações que eles falam que é pobre, pequena, essas que são as ricas, que são escravas. E eu venho para libertar isso. Eu venho para libertar o proletariado, o pobre, a prole. E dividir a herança igualitária que eu dei aqui na escritura. Então, você está entendendo o que é o Dayan? O Dayan é a divisa de reinos. E esses 2 reinos de Og, tá em Esbom e Bazan, eu tiro da matéria física e trago a materialização da palavra. Eu trago a existência agora no mundo atual. Esse Esbom deixa de existir, esse rei Sion deixa de existir, esse rei Bazan deixa de existir e esse rei Og deixa de existir. O Merrushua deixa de existir e aquele Yahushua que estava com ele deixa de existir. Isso tudo vem para mim, na minha regência. Aí eu vou determinar na atualidade o que são. E esse Merrushua e esse Yahushua sou eu. São os meus princípios,
a minha lei. E esse Og e esse Bazan são os princípios e as leis deste mundo, desses governos mundiais. Tanto do Oriente, que é um escravo, severamente escravo. O mundo asiático, né? Escravo de algumas nações. Que necessita do Oriente. Das Américas, principalmente. Para fazer o mercado girar. E para que as outras nações tenham dinheiro para sobreviver. Então eu busco isso tudo para o presente, para cumprir essa profecia da queda desses reis. Tanto um representando o Oriente e como um outro representando o Ocidente. Né? Então aqui, um vai representar o Oriente, né? Cada um representa o Oriente. Né? Og é o rei de Oriente e Sion do Ocidente. Bazan do Oriente e Esbom do Ocidente. Ou vice-versa, aqui não importa. Eu quero acabar com essa teologia, tá, gente? Eu quero fazer existir pelas minhas palavras. Então, eu determino assim. Não importa que você vai ler o texto aqui, não, é o outro errado. Não importa se eu estou errado. Eu não quero saber se eu estou certo ou estou errado. Eu quero trazer a materialidade da palavra, sem muita burocracia. Eu quero fazer cumprir. Eu quero fazer cumprir o que está escrito de mim. Eu sou o fim da lei. É o roxo. Então, eu determino aqui, por essa palavra, por esse vídeo. Og e Bazan é o Oriente. Representa o rei. Bazan representa todo o Oriente. E Og, os reis do Ocidente. Os reis do Oriente. Que estão determinados com essas duas nações. Estados Unidos e Rússia. E com seus apoiadores. Dando interferência lá. E Sion e Esbom, todo o Ocidente. Né? Que vão apoiar lá. No impasse do Oriente. Eu já determinei essa semana, né? A criação do Estado de Palestina, Palestina. Não importa eles falam, isso é os filisteus. Não. Filisteus não são ilhas, não é o povo, não é o lugar. Filisteus é o quê? É Inglaterra e Holanda. São os europeus. Articulado. Os Estados Unidos é europeu, gente. Fala que é das Américas, não, é europeu. Mesma coisa. Estados Unidos, Europa, a mesma coisa. Eu não digo os pretos e as pretas, não. Os pretos e as pretas, não. Lá deve ter um preconceito extremos contra as pessoas. Eu não vou separar. Os Estados Unidos não é as Américas. Não. Não é originário. Lá tem os originários, são os índios, essas coisas. Eles foram destruídos, gente. Assim como no Brasil, em todos os lugares. Eles estão renascendo comigo agora. E esses são originais da Terra. Todas as nações têm os originais. Os outros são clone. São experiências de laboratório. São homens vindos de gestação não humana. Né? Então, eu faço essa elucidação do inquérito. Elucidar os crimes. Trazer à clareza os fatos.
e botar na mesa e fazer o Mispaiahou, o julgamento. Né? Então aqui eu venho com a parte do Ocidente, Sion e Esbom, que houve essa mesclagem, essa mistura do mundo globalizado. Não existe isso? E o livre mercado econômico, aonde nós usamos as roupas aqui, ela pode ser produzida onde? Na China, nas Índias, e vem para cá, dos navios, de aviões, e assim, isso no mundo inteiro. Há essa comercialização. E o povo esqueceu de cuidar da sua própria terra, destruindo a sua terra, por agronegócio, ou só para gado e plantação de agrotóxico. E o povo esqueceu de viver. O povo não está vivendo. O povo virou, eles falam zumbi, né? Sim, o povo não tem sentido. Ele anda pelo relógio. Mas ele foi doutrinado pelo relógio. Em 1500, cada lugar que Roma chegava com seus falsos apóstolos, com seus apóstolos, né? Com seus apóstolos e com seus falsos discípulos, eles chegavam, dizimavam primeiro, dizimou, né? E implantaram o sistema religioso e colocaram os seus relógios, as suas matrizes, as suas matrix em cada cidade. Ali eles começaram a doutrinar o povo, os escravos. E isso perdura até o tempo de agora. E eu vim para quebrar isso. Para soltar os cativos e pôr em liberdade. Ô, gente, eu vou ler só até aqui, né? Não receis aquelas nações, porque o vosso Criador será quem lutará por vocês. Então, tá aqui, vamos marcar aqui. Quem que é o hoje que lutará? Aqui não faz uma afirmação, não faz uma promessa, gente. Não faz uma promessa. E quem que é esse U, gente? Aqui, eu estou aqui, sou eu. Eu que lutarei por vós. Eu que estou derrubando esses impérios. Ainda existem. Esses imperialistas eloquentes. Essa é a promessa. E uma promessa, ela é uma afirmação, isso é uma profecia. E o cumprimento vem agora, está cumprindo agora. Não cumpriu, cumprindo agora. Porque não foram derrotados os reis no passado. O que adianta? Derrotaram os homens, a carne, mas ficou o sistema de governo. Ficou o império, o dogmatismo ficou. E os fundamentos dogmáticos, emblemáticos e problemáticos, e burocracionático da máquina estatal de governar a humanidade, de punir e não apresentar soluções plausíveis para a sociedade mundial. E virou um caos estabelecido de norte a sul, leste a oeste, do oriente ao ocidente. E eu vim para quê? Não restabelecer o caos, não. Eu vim para tirar o caos. Eu não vou restabelecer caos. De jeito nenhum. Eu vou tirar o caos. Eu vou eliminar o caos. Tem que eliminar. Tem coisas que você tem que eliminar, porque se você não eliminar, fica a perturbação. Agora é equilíbrio, tá vendo? Tem que ser equilibrado. Ó, aí. Isso é equilíbrio. A força que atua aqui tem que ser a mesma do que o peso. E vai dar a força. Em vez da massa vai dar a força, não é isso? Aceleração, alguma coisa assim. O peso. É a massa que está aqui. Vai dar o peso. Não é isso? Então, vamos encerrar assim? 1h14? Tá ótimo, né? Tem muitas coisas, gente. Ó, os meus malarrinhos estão cantando lá. Tá vendo?
Deus molarzinho. Fica aí. Né? Toda a terra. E esse aqui faz a proliferação das espécies nativas, né? Eles que fazem. Eles têm esse cuidado de fazer a polinização, né, das plantas, de tudo. Eu colho muito mais onde eu não planto com as minhas mãos do que aonde eu planto. Tem as coisas nativas, por isso que eu tenho um cuidado aonde eu ando para extrair aquilo que eu preciso, que o meu corpo conhece, né? Eu conheço as plantas, conheço. Isso é originário, né, gente? Isso vem dos meus ancestrais, né? Vem da... Sim, não era ensinado muito não, gente, mas eu observava, né? Porque eu convivi mais com a minha amiga, eu não tive tanto aproveitamento do meu abi, do meu pai, né? Não, eu tenho algumas lembranças dele. Uma lembrança que eu tenho dele é que ele tocava um violão, eu ouvia ele tocando, mas muito distante, longe dele, eu observei aquilo. Eu tinha 2, 3 anos de idade e tenho a memória até hoje. E aquilo ficou no meu subconsciente. E toda vez que eu ouvia um violão, eu ia tocar, porque me veio aquela imagem. Aí eu fui tocar violão, depois de velho, porque não tinha violão antigamente. Eu não tinha como comprar, não tinha acesso, não. Depois de mais velho que eu fui ter. Aí eu lembrei daquela imagem, aí eu comecei a querer tocar. E tô querendo tocar até hoje. Tô querendo tocar até hoje. Mas eu tenho que fazer as minhas tarefas, que são necessárias. Então, é isso. Né? Vamos encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui comendo aqui um alho. Isso é grande, hein? Esse alho é grande, né? Partir ele aqui. Comer um alho. Levantei cedo, bem cedo, tomei um cafezinho. Aqui. Um alho, né? Aqui é um alho, ó. Ó, um alho, né? Um alho. Comeu? Alho. Espanta a serpente, sabia? Porque a serpente existe serpente física, existe se tomar cuidado, né? Se ela tiver muito toxina, pode te ofender, né? Existe a serpente que mata, é o que sai de sua boca, aí você tem que matar ela. As bactérias perversas, né? E os vírus perversos, que não são úteis à sua vida, aí mata, aí sai. Aí eu queria mostrar semana passada, né? O fumo de rolo, né? Aqui, ó. Adquiri em Minas Gerais. Tá vendo? Dá até uma olhadinha ainda, ó. Aí, ó. Esse é o fumo de rolo, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui E a Roussaff, meu irmão, ele plantava isso aqui, ele tinha um pé, ele mesmo fazia o fumo dele. Eu ia lá, ouvia. Né? E eu tentei conseguir uma muda desse fumo, difícil, né, gente? Ninguém dá muda mais para ninguém, né? Nem querer vender, eles querem mais. Eles não querem nem vender e nem dar. A ganância é tão grande, né, gente? A ganância na terra, né? É tão grande que é difícil você conseguir, né? Aí, mas eu consegui isso aqui. E eu consegui também umas mudas de fumo. Muito obrigado, viu? Você que me deu as mudas, né? Consegui na cidade de Piracema, gente. Consegui lá na cidade de Piracema. E consegui também uma cachaça alambicada, né? Consegui trazer, né? O fumo eu trouxe. E o outro eu comprei no mercado. E comprei, esse aqui foi no Mercado Central, né? Mercado Central. Esse aqui, Mercado Central tem isso, né? Em outros lugares também tem. Mas eu tenho meus pezinhos de fumo aí, eu vou fazer, né?
Eu tenho a folha de fumo ali, eu tenho um fumo nativo, né? Chama de fumo bravo, nativo, ele também dá um fumo. Você, né? Nós vamos fazer. Eu vou fazer. E eu trouxe alguma muda de cana também, para depois fazer uma cachaça. Né? Então, eu consegui lá. Muito obrigado, tá? Aí eu quero contar um testemunho, um pequeno testemunho, né? Eu estava dirigindo, né? Aí eu saí do estado dos Capixaba, Espírito Santo, né? E almocei, né? Jantei, né? Na estrada. E pedi o frentista para olhar o tanque do carro de água, né? Tá, colocou combustível. Ele falou assim, ó, tá precisando de completar a água, o fluido de água, né? Tem no posto, né? O fluido de água, né? Ele é rosa, né? Ele é rosa, né? Aí você tem ali, tem. Então você completa para mim, fazendo um favor. Aí completou, me deu o restante, sobrou um tanto assim, guardei no carro. Já tinha alimentado, né? A última refeição. Aí fui tocar volante, né? Aí eu andei aproximadamente, gente, mais de 800 quilômetros. Depois eu fui em Piracema, fui em Itapecerica, rodei Belo Horizonte tudo. Eu fui em Passatempo, né? Fui em Itapecerica, Passatempo. Passei ali em Cláudio. Eu fui nos Vilela, né? Pela primeira vez. Eu já tinha ido em Vilela. Eu pisei no terreno da cidade de Vilelas, né? Um grande abraço para vocês. Vilelas, é um povoado de Vilelas. Uma cidade que tem uma história, você procura na internet aí, Vilelas, Minas Gerais. Vilelas, é um povoado, tá perto de Piracema, perto de Cláudio, e perto do Rio Pará ali. Vilelas, chama Vilelas, é um povoado, e eu tive lá. E eu deixei a minha brarrotial, roxa, a minha benção sobre o lugar. Né? E eu achei uns ovinhos de passarinho já. Tava estourado os ovinhos. Aí eu disse, tem vida. Aí aquele montão de passarinho cantou em cima da minha cabeça. Aí fiz um vídeo aí. Né? Então, aí eu rodei eu fui em Piracema várias vezes. Aí eu rodei mais de 2.000 quilômetros, aproximadamente. Uns quase 2.000 quilômetros, podemos dizer. De 1.500 a 2.000 quilômetros. Depois que eu abasteci lá, saindo dos Capixaba, Espírito Santo, entrando para Minas Gerais. Aí, e vim embora. Aí depois, quando eu fui voltar aqui por sul, né? Aqui por sul, eu tinha que andar mais. Eu ia andar mais de 1.000 e tantos quilômetros que eu estava, mais de 1.800 para frente. Aí eu pensei, eu estava na BR, né? Aí me veio naquele sentido. Eu vou parar, eu vou abastecer, né? Eu vou comer alguma coisa aqui, que eu não vou almoçar não, vou tocar o volante direto para ganhar tempo. Aí eu pedi o frentista, por favor, você confere a água para mim e completa o tanque. Prontamente. Eu tava do meu jeitão, né? Como diz a canção, o meu leão, meu despenteado leão, né? Quem irá me julgar? O meu despenteado leão, é isso que fala a música? É da nossa cantora, né? Que alegra muito nossos corações, as canções dela, né? Ela está me ouvindo agora, né? Está me ouvindo, né? Deve estar alegre, deve estar contente, né? O despenteado leão está na terra. Aí, eu emocionei um pouco aqui, desculpa, tá? Aí, e a outra chorou. Né? Isso é escritural, né? É isso que cura as pessoas, é isso que traz a ressurreição, sabia? Quando você ama, quando você dá de si, isso traz a ressurreição, traz a cura, tá? Você me perguntou que se tem que orar para as pessoas, isso é que é a verdadeira tefilá,
A oração é essa, que cura o mundo. Aí eu rodei isso tudo, né? Eu falei com ele, olhava pra mim, aí ele me chamou, aí eu desci ele falou assim, olha moço, não tem como completar, tá faltando água aqui, não tem água no carro, não tem como completar, não tem a tampa, você tá andando sem a tampa. Eu falei assim, como? Aí eu expliquei pra ele, né? Ele falou assim, mano, aí chegou um outro motorista e falou assim, mas você rodou esse tanto de quilômetro, quase 2.000 quilômetros sem a tampa. E não tinha água mais, tinha só um pouco, não tinha água, né? Reservatório. Assim, mas o motor não fundiu, né? Eu falei assim, não fundiu. Eu ia ser severamente envergonhado se aquele motor fundisse, né, gente? Eu ia ser envergonhado, né? Eu ia ficar na estrada. Aí eu cheguei, encostei assim no carro, falei, você tem a tampa aí? Eu falei assim, não, nós não temos uma tampa aqui. E não tinha recurso ali, né? Eu encostei assim, o carro estava muito cheio de planta e tudo. Eu encostei assim no carro, assim. Olhei bem pro carro. Assim. E os dois homens lá. Tinha um caminhoneiro e esse frentista. E eles tudo assim, sem saber o que fazia, né? Olharam para mim e falaram assim, olha, esse homem aí não é o Messias. E ele está nessa situação. Isso é o mundo cósmico, né? As regências. Né? Não aqueles homens, né? Olhei bem pro carro, olhei assim. Olhei para ele. Falei assim, como é que eu vou fazer? Hein? Ele falou assim, não sei. Eu olhei bem pro carro, olhei. Eu vi uma tampa em cima do carro. Em cima do capô, em cima dele, perto do tanque ali. Eu falei assim, essa tampa não é? Eu falei assim, uai, espera, uai, essa tampa. Eu falei assim, moço. Aí o motorista do caminhão chegou, me falou assim, mas como é que pode? Você rodou isso tudo? Ele falou assim, eu acredito em você. E essa tampa ficou em cima do carro aqui. Eu falei assim, ficou assim. Eu olhei pra cima, tinha a marca do líquido na tampa do capô em cima. Ele falou assim, você andou 2.000 quilômetros com essa tampa presa aqui. E olhou lá e falou assim, não tem, e o motor não fundiu, hein? Que tecnologia desse carro, né? Eu falei assim, a minha tecnologia, ela é excelente, né? Eu pensei assim, eu falei com ele assim, é um grande milagre, você não entende? E ele, uai, mas é. E eu disse assim, eu sou Yahoo. Eu sou o grande Yahoo. Aí ele, você tem um líquido, né? Ele tem. Aí ele foi lá, né? Ele completou, assim, aí fechou a tampa, eu certifiquei e fechei também. E toquei volante, teve um problema. Aí eu te digo, você que está na estrada, quando você vai abastecer o seu carro, ou se você vai olhar a água, ou óleo, uma coisa, quando o frentista fizer o serviço dele, por favor, você, não desconfiando do frentista nem nada, mas por sua segurança, verifique se está tudo ok, as tampas estão lá, se o seu tanque de combustível está fechadinho, direitinho, para você não ter nenhuma desarmonia no seu trajeto, tá? Na sua viagem. Então eu fiquei muito contente, gente, com essa obra. Para mim foi uma grande obra. Uma grande obra. Foi enorme. Uma tampa andar 2.000 quilômetros no carro e não danificar, não esquentar, não derreter. E a água do carro não subir para cima, não pular do reservatório e o motor não fundir. Uma grande obra. Fiquei muito contente, estou contente até a data de agora. Esse é um pequeno relato da vida de Arrocha. E Arrocha, para todos os povos e nações, um grande beijo e um grande abraço. Sabe o que é um grande beijo, um grande abraço? É que não tem condição de ser medido, é imensurável, é maior que a eternidade. Olha, Arrocha, o que é maior que a eternidade?
porque é o meu bem, o meu abraço. Eu sou o Abi, o Pai da eternidade. Eu sou maior que a eternidade. Deixa eu tirar a canga aqui para vocês verem. E como eu comecei, eu vou terminar, né? E vou tirar a canga um pouquinho para vocês verem. Vou tirar a canga. Agora vou botar as bençãos com a canga, né? As minhas bravotial, né? As minhas bênçãos, recaia sobre todos os povos e nações que atentam em ouvir os meus ensinos e os colocar em prática. Aminal, ul.